Chegou, chegou o São João da Telecab. Chegou, chegou o São João da Telecab. No mês de junho a Telecab é uma festa, conexão que aquece o coração. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho em nossa programação. Quadrilha formada, Telecab deu a senha. Tem milho verde, tem fogueira e tem balão. Entra na roda lavando na Rie, a Telecab é a TV que tá mais perto de você. Vem pra Telecab, seu menino. Chegou, chegou o São João da Telecab. Chegou, chegou o São João da Telecab. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho na nossa programação. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Sejam bem-vindos a mais um Tô em Obra. O Tô em Obra foi um projeto, está sendo um projeto muito especial, meu e de Lidiane, e nós gostaríamos de agradecer também ao apoio de Tuca, que nos apoiou nessa caminhada. E é um projeto que ele nasce do estar constantemente em modificação. Então, quando a gente começou a pensar nesse projeto, a gente começou a pensar que todo mundo em algum momento está passando por uma obra, não é isso, Lidiane? E a gente vê obra em tudo. É engraçado isso porque até no Mossoró Cidade Junina a gente constata as obras de engenharia e os profissionais em torno disso. Envolvidos em todo o processo. Em todo o processo, e a gente queria compartilhar esse nosso olhar com vocês. E hoje nós vamos falar de assuntos maravilhosos estando em obra e para começar... E às vezes ainda não estando, né? E ainda às vezes não estando. preliminarmente. Mesmo quando não estamos pensando... Já estamos pensando em planejando. obra, né? Já estamos pensando em obra. Então, gente, para falar hoje sobre um tema muito importante, fundamental, a gente trouxe aqui o engenheiro civil Wellington para tratar de um tema de extrema relevância, que é os estudos iniciais, Isabel. Antes mesmo da gente colocar uma linha no papel ou levantarmos uma parede que seja, existem vários estudos que são feitos inicialmente, antes de iniciar qualquer projeto, né? E a gente trouxe aqui, para vocês entenderem melhor do que a gente vai falar hoje, o engenheiro civil Wellington Mendes. Ele vai tratar do assunto projetos iniciais, estudos iniciais e preliminares a qualquer construção, que são os serviços topográficos, os ensaios que são feitos nos lotes, né? Então, todos esses estudos envolvidos no momento inicial de uma construção. Wellington, seja bem-vindo. Muito obrigado. Gente. Inicialmente, Wellington, explique para a gente qual a importância desses estudos preliminares, né, iniciais, em qualquer construção, seja ela qual for. Pronto, esses estudos são muito importantes porque ele previne o que pode acontecer durante a construção e após a edificação estar concluída, né? Então, esses estudos são extremamente necessários, né, para o dimensionamento de uma estrutura, né? Como, por exemplo, um estudo de SPT, ele vai dimensionar, vai dar atenção admissível do solo para o projetista fazer esses cálculos, né? E, consequentemente, ter um projeto eficaz. Wellington, muitas pessoas começaram a entrar nesse mundo de levantamento topográfico. Quem tem um terreno aí, um condomínio fechado hoje,
se viu obrigado, né, obrigado a fazer esse estudo, porque se eles não fossem obrigados, eles não estariam fazendo. Eram negligenciados, eles né? estariam entendendo isso como um custo. E, como Lidiane disse, ele chega antes da primeira linha, ele chega antes da gente começar a fazer o primeiro traço. E para as pessoas que estão nos assistindo em casa, como é que funciona esse levantamento topográfico, quais dados vão vir nele, porque além do levantamento georreferenciado, ainda tem um plano altimétrico. Pronto, justamente. O levantamento topográfico também, como os estudos de solo, ele é fundamental. A gente consegue fazer o nivelamento com 2 equipamentos, basicamente, que é um ou com estação total ou com GPS com a tecnologia com RTK. Aí nós conseguimos mapear e pegar todo o relevo que existe do terreno, né, para que passemos essas informações com as curvas de nível, o levantamento topográfico completo do que existe, né, dos perímetros do terreno, o arruamento, poste, se passa rede drenante na via, né, se existe saneamento básico, ou seja, todo o mapeamento que está dentro do lote ou ao redor do lote, né, o perímetro do lote, a gente conseguimos identificar e passar. Com isso, o arquiteto, nós passamos os projetos, né, as curvas de nível e os perfis, ele consegue calcular a questão do volume, consegue deixar a edificação um pouco elevada em relação à rua, porque se ficar baixa, vai chover, a água vai entrar dentro do imóvel, né, e ninguém quer isso. E os imóveis antigos, a gente sempre vê esse ali problema. Centro, ali no tem um centro, problema seríssimo. Exatamente. E com esse levantamento topográfico, aí consegue fazer o projetista trabalhar com extrema precisão, né? E sem nenhum tipo de erro. Wellington, além do lote, também é levantado toda a questão de infraestrutura que dá assistência ao lote, né? O ao redor, o contorno, né? O contorno do lote. Por exemplo, num loteamento, né? Esses condomínios abertos, né? Digamos, tanto o loteamento aberto como o condomínio. Ele é fundamental, nós fazendo todo esse cadastro. Por exemplo, o projetista vai projetar uma edificação, né? Que está em frente aqui à rua e lá tem um poste. Aí o projetista, né, o arquiteto, às vezes ele não sabe que existe isso. Se ele fizer sem esse levantamento, ele não vai imaginar que tem ali. Às vezes o poste está mesmo onde você projetou a subida do carro. A subida do carro, tá entendendo? Aí para você entrar em contrato já aconteceu, né? Já acontece. Né? Pronto, para você entrar em contrato com a concessionária para remover esse poste, aí é uma dor de cabeça tremenda. Lá, com o levantamento topográfico, você vai ter a posição geográfica de todos os elementos possíveis que existem naquele lote ali. Eu vejo uma dificuldade muito grande da pessoa que está recebendo esses projetos em ler na obra. Entenderem, né? Porque a gente tem a noção que o terreno todo mundo acha que seu terreno é plano. E às vezes ele não é só aclive ou declive, às vezes ele tem uma inclinação assim lateral. Exato. E aí onde é que está o zero, onde é que eu começo, onde é que eu termino. Todas essas informações, a gente partindo da cota zero, a gente consegue se localizar melhor na obra. Exatamente. Geralmente, quando a gente faz o levantamento topográfico utilizando a estação total, por exemplo, a gente leva em consideração o zero ali na rua, né? Porque Isso. toda referência sai... Vai ser a rua. Justamente, porque a edificação você tem que deixar um pouco elevada em relação à rua para que a água venha escoar, né? E os condomínios já dizem quanto, né? Eles querem. Tem condomínios que tem limites. Tem limites. Exatamente. Aí sempre trabalha em cima desse percentual aí, né? Dessa partida, exatamente. Entendi. Wellington, explique pra gente o que é topografia e qual é a importância dela. Pronto, a topografia é uma ciência, né? Nós temos que enfatizar isso, porque a topografia é uma ciência que está inserida dentro da engenharia para auxiliar a engenharia como completo, a arquitetura como completo e dar um resultado fidedigno, né? Para que quando qualquer edificação, qualquer construção que você vai imaginar, o ideal é que ela venha a partir da topografia. Para que os lotes, né, os terrenos, a estrutura, a cidade, ela esteja toda referenciada no seu próprio referencial e que nada venha sair do seu lugar, né? Então ela é extremamente importante para todas as obras de engenharia, que seja construção de estrada, que seja um loteamento, que seja na área industrial, ela é fundamental para toda a edificação. A gente vê muito, sabe, Wellington, esses estudos serem negligenciados, né, Isabel? Infelizmente. A gente vê muito e a gente vê, quando coloca o olho, a gente já sabe que ali não teve esse cuidado. Nós né? estávamos até falando sobre isso. Exato. Eu falei assim, eu digo, Lid,
nem todos são importantes. Aí ela foi e me deu um carão. Exatamente, muitos pensam, mas a minha Cometi casa é esse erro térrea, a minha casa é térrea. Aí, às vezes você vai olhar, é um casarão enorme, que tem uma estrutura já um pouco robusta. Aí, a minha casa é térrea, eu não vou precisar fazer levantamento topográfico, E aí eu não vou falei, precisar nem do fazer topográfico. ensaio de percolação. Foi esse daí que eu Eu falei. disse, Isabel. Foi levar um puxão de orelha. E aí a gente vai falar sobre esses ensaios de percolação, ensaios de sondagem. A gente tem uma ideia de que o solo de Mossoró é ruim. Tem uma característica dele, Que ele é né? argiloso. Aí a gente já fica, o solo de Mossoró é ruim, não presta. Mas quando a gente se apropria do conhecimento desse solo, aparecem as soluções. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses estudos de percolação, vamos começar com ele, né? E depois para a sondagem. As sondagens. Pronto. Geralmente, os ensaios mais solicitados são exatamente o ensaio de percolação e o ensaio de sondagem. Mas aqui em Mossoró tem um outro ensaio que praticamente ele não é solicitado, que é um ensaio chamado de colapsividade do solo. O que seria esse ensaio? Por exemplo, aqui em Mossoró, eu já consegui identificar que tem 2 bairros que existe esse problema, né? Que o solo vai colapsar, vai se romper depois que a edificação estiver pronta. Então, o ideal é que venha fazer esse estudo de colapsividade, principalmente quando vai fazer obras maiores. Né? Vai construir um condomínio ou alguma indústria. O ideal é que tenha esse ensaio também, né? Por exemplo, lá no Nova Mossoró, né? Lá, infelizmente, existe lá. Se vocês andarem na rua, vocês vão ver que as ruas lá estão todas rachadas, né? A pavimentação, e o solo colapsando. E o solo todo colapsando. Lá existe esse problema, e é um problema crônico. Agora é um problema que tem solução, né? Sendo identificado o problema, tem como solucionar esse problema, né? Para que não venha a ocorrer durante as construções. Os ensaios que você falou agora de percolação é um ensaio muito importante, porque, por exemplo, onde não é saneado, o ideal é que tenha esse ensaio de percolação. Muita gente conhece também como ensaio de infiltração, de absorção. Solo, né? O ensaio de absorção, ele é conhecido exatamente com essa nomenclatura. Então, através desse ensaio, a gente vai conseguir identificar o quanto o solo tem a capacidade de absorver naquele local. Consequentemente, o dimensionamento da fossa e do sumidouro vai ser em função da percolação que nós conseguimos identificar naquele local, né? O dimensionamento da fossa, né, e do sumidouro vai ser em função... E a profundidade, justamente. E o outro ensaio que você falou, Isabel, que é importantíssimo, né, que é o ensaio de SPT, que nós conseguimos medir a resistência de metro em metro de cada solo, né? E, consequentemente, o engenheiro calculista ele vai conseguir dimensionar toda a estrutura, né, desde a sapata, os pilares, vigas, em função da resistência do solo. Da capacidade que o solo tem de absorver. E em Mossoró tem uma particularidade também. Não em todos os locais, mas em alguns locais, aqui em Mossoró, existem algumas cavernas, né? Porque Mossoró é predominantemente com estrutura calcária. E em alguns locais existe caverna, ou em alguns locais, como por exemplo lá na Nova Betânia, a gente já identificou que que lá existe alguns locais que existe formigueiro. Aí com esse ensaio de sondagem, nós conseguimos identificar esses pontos para que venha fazer as correções, né? Para que não venha a ocorrer algum tipo de problema. Eu tenho dúvida sobre a norma. Vou explicar. Assim, a norma ela não deixa dúvida, mas eu tenho dúvidas assim. A norma diz que para um terreno você tem que ter 2 pontos de sondagem. Seria isso? Exatamente. Só que aí, da dimensão, né? No mínimo 2 pontos. No mínimo 2 pontos. Aí eu já presenciei as pessoas sugerindo, faça pelo menos 1, ou juntar 2 lotes e fazer um em cada e dividir as sondagens. Aí foge um pouquinho da norma. Aí esses dados não vão representar a realidade do terreno. Justamente, eles não vão ser bem representativos. Nessas condições, o ideal é que você... Por que a norma perde 2? Né? É interessante saber por que ela perde 2. Porque às vezes você faz um ensaio e o solo, você fez um ensaio aqui, 1 metro, 2 metros você faz, às vezes dá um solo totalmente diferente. Aí a norma pede para que faça no mínimo 2, para a gente saber se realmente o solo tem aquele comportamento ou se há diferença de comportamento durante a questão do solo, né? Aí, infelizmente, tem alguns clientes que exigem, não, eu só quero 1, aí a gente acaba fazendo, né? Só 1. Aí o que é que eu faço, particularmente? Eu prefiro colocar, eu peço a planta baixa, né? No mínimo a planta baixa do imóvel,
e coloco onde vai ter a maior carga. Por exemplo, a caixa d'água, né? A gente faz ali o estudo de solo exatamente no ponto onde vai ter a caixa d'água, que é o ponto mais crítico, digamos assim. Mas o ideal é que seja no mínimo 2 Wellington, isso assim, vamos explicar só um pouquinho mais para quem está assistindo em casa, né? A importância realmente de ser feito um SPT, né? Que é o ensaio onde você estuda metro a metro as características do solo onde a edificação vai ser... Sim, muito importante. Vai ser implantada, né, Wellington? Exatamente, pronto. Ele é extremamente importante porque... Como é feito esse ensaio, né? Para o pessoal que está em casa, para eles entenderem. Nós temos um equipamento, que ele é um tripé, colocar ele no solo, né? Exatamente no ponto específico, e nós começamos a fazer a perfuração de metro em metro. E a cada metro, nós retiramos um testemunho, né? Uma amostra do que existe lá embaixo, e a finalização do ensaio só é quando conseguem atingir o impenetrável, né? Às vezes o impenetrável dá com 2 metros, às vezes com 5, com 10 metros de profundidade. Aí o dimensionamento de toda a estrutura é em função dessa resistência que a gente consegue encontrar e também do tipo de solo que vai ser encontrado durante a escavação. Isso é fundamental, né, Wellington e Isabel, para que se estabeleça que tipo de fundação vai ser colocada, né, naquele terreno, né, de acordo com a característica do terreno, que a gente sabe, Wellington, que, claro, os loteamentos, os condomínios, eles passam por terraplenagem, né, então ali tem algumas camadas onde o solo ainda não é estável, né, e a gente precisa que esses estudos sejam feitos, né, Wellington, preliminarmente, para que essas características venham para quem vai projetar ali, né? O ideal é que tenha todas as informações. É tanto que no laudo de SPT ele vai o perfil geotécnico, né? Isso. Aí no perfil geotécnico ele vai medir a resistência de cada metro para poder... Agora vamos guardar essas informações para a gente poder falar depois dos comerciais. Você já está na hora. Ranilson está ali brigando comigo, mas a gente vai dar uma pausinha e a gente já volta. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Celular novo com preço justo e qualidade garantida, vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10.
O berço e o coração da tradição nordestina pulsa mais forte em junho. De 14 a 24, grandes atrações nacionais, regionais e talentos locais vão subir ao palco do São João do Açu, o mais antigo do mundo. Pablo, Zé Vaqueiro, Michele Andrade, Tarcísio do Acordeon, Limão com Mel, Gustavo Mioto, Alok e muito mais. Cultura, fé e alegria em uma celebração que atravessa gerações. Venha viver o São João do Açu 2025, o mais antigo do mundo. Estamos de volta aqui com o segundo bloco com o nosso amigo Wellington Mendes. O Wellington falando, resgatando novamente o tema que eu acho muito importante, da colapsividade dos solos. Conta pra gente aquele caso do Odete Rosado. Pronto, lá o Odete Rosado teve um caso muito bem extremo, digamos assim. Foi o caso mais, o ápice, né, que ocorreu aqui em Mossoró. Lá no Odete Rosado, eles não fizeram os estudos prévios, né? Infelizmente, aí nós, através da UFRN, fomos contratados para fazer esse levantamento lá, e lá foi identificado que o solo tem um alto grau de colapsividade. É tanto que, se vocês conhecessem lá, vocês iam observar que quase todas as casas lá são rachadas. Não tem uma casa praticamente inteira, né? Tanto as casas como as ruas, né? E também a fossa e sumidouro lá também rachou, né? E fica vazando, fica minando então água. A gente pode dizer que lá tem um solo fraco. Tem, infelizmente. Com uma capacidade pequena. Com a capacidade de suporte, né? De carga. E exatamente. O pior, nós podemos dizer que isso poderia ter sido detectado em análise do solo prévia e isso poderia ter sido evitado. Pronto, poderia sim. Com esse ensaio de colapsividade já teria sido identificado, né? E corrigido toda a questão da estrutura do solo, aí sim, pode construir. Porque às vezes o pessoal confunde. Foi detectado que lá o solo é colapsível, não pode construir. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A engenharia, justamente, ele dá toda essa estrutura, né? Para que o construtor venha construir de forma segura, né? De forma sem ocorrer nenhum tipo de problema. Com as soluções para aquele tipo de solo. Para aquele tipo de solo, exatamente. E aí, quais são os quadros que apresenta? Você estava falando que tinha rachaduras que você de casa via o vizinho. Exatamente. Tinha rachaduras lá tão grandes que você, estando dentro da sala, né? Você vê quem está passando lá fora. Ou seja, literalmente cabe a mão da pessoa. Exatamente. Lá foi um rompimento muito grave, um rompimento mesmo, né? É a prova da colapsividade do solo. É muito importante um estudo preliminar. Exatamente. Muito importante esses e aí estudos você olha iniciais. assim, não são casas grandes, são casas MCMV, um projeto de habitação popular, não é isso? Então, e ainda assim teve um problema. As fossas e sumidouros pequenos não são de grandes estruturas. De grandes proporções. E causou um impacto desse. Justamente porque não houve um estudo, né? Justamente. E nesse caso, lá especificamente, até as vias. Praticamente todas as vias todas as ruas lá foram destruídas, né? Mas foi exatamente por causa desse tipo de solo que não foi corrigido. Simplesmente as edificações foram construídas em cima do solo, né? E automaticamente, por ele ser colapsível, ele começou a rachar, se movimentar ali e, consequentemente, a estrutura não suportou. Compreendeu, Isabel, por que às vezes uma casa... Não, eu já levei a surra desde ontem, eu já aprendi. Porque às vezes pode ser que seja uma edificação pequena, mas que tem a carga, porque, né? Por exemplo, Mossoró tem uns casos muito, muito específicos. Lá vamos dar nome aos bois, a gente já está dando, lá no Residencial Ninho nós temos um problema com as fossas e sumidouros de lá, porque o terreno não tem uma boa capacidade drenante e a gente tem muitos problemas. É tanto que eles estão investindo agora no saneamento. Já concluíram, né? Mas não está operando. Não está ainda, né? Não está operando ainda. Justamente. Pronto, lá no Ninho realmente em alguns pontos específicos existe esse problema, né? De lá é um problema basicamente de percolação, né? O solo lá não é colapsível, né? Como os outros. A outra característica lá. Então, eles fazendo essa correção, instalando a questão do saneamento, lá eles conseguem resolver esse problema. Eles conseguem resolver esse problema. Como o Wellington disse, né? Tudo que é estudado tem solução para tudo, né? Aí enfrenta problemas certamente quem não fez os estudos preliminares para entender a característica daquele terreno, né? E assim, nesse ponto, Isabel, é importante também frisar
Wellington, que não é tão total dentro do tema de Wellington, mas também dentro, nós, de uma forma geral, a gente não é muito acostumado, não é muito confortável se fazer manutenção nesses sistemas, né? E esses sistemas também precisam de manutenção, né? É verdade. Então, assim, às vezes você quer usar um sistema desse que tem uma capacidade 30 anos, 20 anos sem fazer nenhuma assistência nunca. Então, esse solo aí, ele vai colmatar lá, ele vai ter, né, Wellington? Então, assim, aí às vezes o solo já tem uma capacidade específica reduzida, ainda mais se você não fizer os tratamentos, as manutenções são necessárias, isso ainda pode complicar um pouco mais, né? Justamente. Em alguns locais, né, como por exemplo, aquele caso que eu citei aqui da Nova Betânia, né, que foi identificado formigueiro lá. Como é que se corrige um solo desse? A construção já está feita, né? Isso. A edificação está lá, a casa rachando lá. E aí? Aí pronto. E aí? Qual é a solução, digamos assim, que a engenharia dá para um tipo de problema desse? No caso lá específico, nós conseguimos resolver a situação, né? Colocando o solo com um aditivo expansivo. Aí fizemos as perfurações, aí o solo... Para quem está assistindo, é como se fosse um fermento, né? Vamos dizer, colocou o fermento, ele vai inflar lá dentro. Aquela parte que estava desocupada, vai preencher, aí o solo vai ficar rígido, né? E esse material expansivo, ele tem uma capacidade de suporte? Ele tem uma capacidade de suporte muito boa, né? E no caso lá, resolveu a situação. Wellington, isso é que se chama de melhoramento de solo? Melhoramento de solo. Né? É melhoramento de solo na prática. Na prática, né? É verdade. Então, assim, tem solução para tudo. Tem solução, justamente. O ideal é que esse problema não venha acontecer, que faça os estudos prévios, né? Para que não ocorra esse tipo de problema. Mas sendo identificado o problema, tem a solução. Pronto, então, quais são os principais erros e omissões que você observa nessa fase do estudo? Aqui vamos falar sobre o nosso contexto, né? Quais são as maiores omissões que você vê no contexto de Mossoró, de ensaios prévios, e o que você orienta para quem nos assiste? Pronto. Aí vai depender muito do tipo de obra, né? Vamos levar em consideração uma residência, né? Se vai construir sua residência, no mínimo seria o ensaio de percolação, né? Que aí fica omisso porque não solicita. E também o de sondagem. A topografia, né? A topografia. Quando você vai falar uma estrutura maior, que infelizmente ocorre também, principalmente da parte da indústria, eles não fazem nem a topografia, nenhum tipo de estudo de solo, né? Aí quando a obra está andando, aí é mais complicado, porque para você desmanchar e fazer tudo novamente. Então a maior missão, na minha opinião, seria deles não fazerem mesmo, na prática, não contratarem uma empresa ou um profissional específico para que venha elaborar esses estudos prévios. Wellington, ainda existe muita negligência, né? Existe bastante negligência. Existe. O Wellington veio com novidade aqui pra gente. Antes da gente ir pro ar, eu adoro esses spoilers, porque a gente não se prepara, mas ele aí chega e joga, com a novidade, né? E a gente... ele veio com a novidade de um levantamento todo inteligente. Como funciona, Wellington? Pronto, esse levantamento basicamente é como se fosse a evolução da topografia, né? Vamos falar assim. Ele é um equipamento chamado Laser Scanner, né? O que é que esse equipamento faz? Basicamente, ele é um tripé, nós colocamos ele, e ele faz toda a varredura, né, ou o mapeamento de todo o ambiente onde ele está localizado. Dependendo do tipo de scanner, ele consegue alcançar entre 150 a 500 metros de distância. Ele consegue mapear todo o ambiente, dando dois tipos de produto, que é o tour virtual, como se fosse o Street View, né? Quem geralmente olha o Maps. O Google Maps tem o Street View, ele dá o Street View e dá todas as dimensões, né, com precisão milimétrica do ambiente onde ele está sendo escaneado. Então você tirou o emprego de quem está com uma trena e uma prancheta. Quase isso, né? Justamente, é uma evolução. Por exemplo, para levantamento, principalmente na área industrial, né? Vamos falar aí na área industrial de cimento, de petróleo, entre outras áreas aí. Existem muitas tubulações passando, muitas escadas. Para um arquiteto, é muito complicado ele ir lá com a trenazinha e fazer a medição e representar de forma fidedigna aquele levantamento que ele está realizando. Então é como se fosse aquele scanner de parede que a gente tem, sendo que com um alto grau de precisão, de alcance e de resultado. Exatamente. Inclusive, ele consegue trabalhar em ambiente interno e ambiente externo, né?
Até mapeamento de minas, né? Por exemplo, aqui em Currais Novos tem algumas minas subterrâneas e tal. Esse levantamento está sendo feito com laser scan. As pirâmides do Egito, por exemplo, todo o mapeamento com as pirâmides do Egito foram realizados também com essa mesma tecnologia. Então, ela dá uma forma tridimensional de forma fantástica. Nós já temos essa tecnologia. Já temos essa tecnologia disponível, né? Por isso que dizem que Mossoró é diferente, viu? Justamente. E também, se precisar de uma área muito grande, né? Aí eu tenho um parque, uma cidade, alguma coisa desse tipo. Aí essa mesma tecnologia, ela é acoplada no drone, né? E o drone consegue fazer a parte superficial, né? As coberturas das casas. Né? E o scanner faria o subsolo. Faz justamente o subsolo e a parte interna. Você estava falando que esse projeto ele já vem para o arquiteto como um vetor. Exatamente. Nas plataformas de vetor, o Revit, e aí eu posso trabalhar nele. Trabalhar nele, justamente. O arquiteto já pega toda a estrutura lá, toda a modelagem, né, digamos assim, e vai trabalhar, fazer as suas alterações e as suas mudanças em função do real. A precisão desse resultado é milímetro. A precisão dele, esse equipamento, ele trabalha de forma, a precisão dele é exatamente 1 milímetro. Bacana. Ele é muito, muito bom mesmo e está sendo muito utilizado, né? Por exemplo, a própria Petrobras, ela está desativando algumas plataformas no mar e lá está se utilizando a combinação dupla. O laser scan com drone, né? Para poder fazer a parte externa, digamos assim, porque as plataformas ficam no meio do mar, né? E a parte interna é feita com o scanner, justamente, com o tripé. Então, ele tem uma capacidade bem grande de flutuar literalmente em vários tipos de materiais, de superfícies, de tudo, né? De tudo, justamente. Pronto, teve um trabalho que nós fomos fazer também com a fábrica de chocolate, só para você ter ideia, né? Dentro da fábrica, uma fábrica gigante, né? Então esse trabalho foi feito também dessa forma. Foi um drone com a parte externa, né? Com esse laser scan e na parte interna foi feito esse mapeamento. Aí para o arquiteto e os projetistas, né? Os engenheiros que estavam trabalhando lá, ficou de forma fantástica, porque todas as informações que ele precisar estavam no levantamento. Ou seja, Isabel, a gente tem tanta tecnologia disponível que a gente erra só se quiser, quase, né? É verdade. Né? Então, assim, tem e muita coisa disponível. Ao fim, aí eu vou aproveitar aquela brincadeira de mito e verdade. Agora, aquela, tipo Marília Gabriela, é bem ligeirinho, viu? É um bate-bola. Senão a gente recebe outro carão. Eita! Só precisa fazer levantamento topográfico quando o terreno é muito grande, isso é mito ou é verdade? Olha, não. O ideal é que venha fazer o levantamento de todas que seja uma edificação pequena como uma edificação grande, né? Por quê? Porque todas as informações que o arquiteto venha projetar é em cima do que existe, né? E se não for feito esse levantamento, imagina, o arquiteto vai ter que imaginar uma coisa que ele não foi lá, né? Que não tem essas medições corretas. Exatamente. Então, o ideal é que, mesmo que seja uma edificação pequena, mas que venha... Além das medidas de arquitetura, ainda os estudos dos complementares, né? Estruturas. Aí, olha só, essa é bacana. Depois da construção pronta, fiz minha fundação, fiz tudo certinho. Os solos se comportam da mesma forma? O solo? Não, o solo, se for feito todo o procedimento correto, né, o solo ele não vai ceder, ele vai suportar a sua estrutura, sem dúvida, né? Ele vai suportar toda a estrutura e não haverá nenhum tipo de problema, a não ser que a obra não tenha sido feita conforme o projeto. Mas se for feito os estudos de solo, né, levantamento topográfico, e seguiu rigorosamente o projeto, não há condições de haver erro. Não há condições. Perfeito. Economizar nos estudos preliminares é um bom negócio? Não. Pode ser drástico, né? Não é um bom negócio. Infelizmente, doutor? Não. Porque, infelizmente, tem várias pessoas que querem economizar e acabam, não vou fazer esse estudo. Aí, com o tempo, a gente depois arranja um problema. As casas rachadas. Então, vamos falar de valores. Problemas. Um terreno ali, por exemplo, um terreno em condomínio fechado em Mossoró, na casa de 360, 450 metros quadrados, que são os terrenos que a gente tem, a maioria de condomínio.
qual o custo que eu vou ter nesse de estudo preliminar? Os básicos, né? Os básicos, os estudos básicos, pronto. Ficaria mais ou menos ali em torno entre 2.500 a 3.500. Vai depender da quantidade de solo, né, de estudos que vai fazer. Mas você vê que isso aí, a representatividade no valor do imóvel é muito pouco, mínima, é quase insignificante. Com a importância, não dá nem para mensurar a importância desses estudos, né? É enorme. É um valor desprezível, praticamente podemos dizer que é irrisório. Né? Diante da edificação. Tem edificação que vocês fazem um projeto aí que é 1 milhão, 2 milhões. Claro que vai depender da edificação, né? As casinhas populares hoje estão em torno de 180 mil reais, mais ou menos. O MCMV já está nisso. Né? E ainda assim é um estudo muito importante e que é negligenciado, né? É negligenciado, infelizmente. Um valor muito pequeno. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu vou até pedir para conhecer seu laboratório, porque o Wellington, ele é muito estudioso, ele tem toda então vamos marcar uma visita lá, né? Vamos fazer uma visita lá. Nós ficamos lá no bairro Sumaré, né? As margens ali da BR-110, no caminho que vai para Upanema. Lá nós temos todo o nosso laboratório, toda a sonda, todos os equipamentos. Você pode até mostrar pra gente o que é que ele faz lá com os solos. Pronto, podemos sim, vocês estão convidados aí. Obrigada, Wellington. Queremos agradecer sua participação no Tô em Obra. Muito importante esse tema que a gente conversou um pouquinho aqui hoje. Ainda tinha aqui conversa para muito tempo, mas a gente está chegando ao fim. Muito obrigada por ter vindo e contribuído com esse conteúdo. E agora, Lídia, a gente vai se empoderar de conhecimento das obras do MCJ. Eita, as obras de infraestrutura da festa. Que bacana. Vamos lá dar uma checada? O berço e o coração da tradição nordestina pulsa mais forte em junho. De 14 a 24, grandes atrações nacionais, regionais e talentos locais vão subir ao palco do São João do Açu, o mais antigo do mundo. Pablo, Zé Vaqueiro, Michele Andrade, Tarcísio do Acordeon, Limão com Mel, Gustavo Mioto, Alok e muito mais. Cultura, fé e alegria em uma celebração que atravessa gerações. Venha viver o São João do Açu 2025, o mais antigo do mundo. Há 25 anos, a Liga de Mossoró tem se dedicado a transformar vidas, oferecendo não apenas tratamento contra o câncer, mas também apoio emocional e social. Fui acompanhante de um paciente e tudo teria sido mais difícil sem o apoio da Liga de Mossoró. O apoio da Liga de Mossoró é fundamental para o sucesso do meu tratamento. Liga de Mossoró, 25 anos, uma história feita de amor, cura e esperança. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Já são 6 anos que o nosso sol tá brilhando, trazendo prêmios pra galera, pra todos que vem confiando. É pra você, estrada série mais de 500 mil e vales compras pra família. E toda semana tem prêmios instantâneos esperando por você. Corre pro nosso atacarejo e participe. E vem pro nosso atacarejo. Chegou o São João da Telecabe. Chegou o São João da Telecabe. No mês de junho a Telecabe é uma festa, conexão que aquece o coração. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho em nossa programação. Quadrilha formada, Telecabe deu a senha. Tem milho verde, tem fogueira e tem balão. Entra na roda lavando na Rie, a Telecabe é a TV que tá mais perto de você. Vem pra Telecabe, seu menino. Chegou o São João da Telecabe. Chegou o São João da Telecabe. Quem tá mais longe acompanha de pertinho.
passa bonitinho na nossa programação. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Quando o mês de junho se aproxima, a cidade de Mossoró começa uma contagem regressiva para o maior evento cultural da cidade, que é o MCJ, Mossoró Cidade Junina. E por trás disso tudo há um grande canteiro de obra, por trás dos shows, das bandeirolas, dos palcos. A cidade, meses antes, já se prepara nesse grande canteiro de obra para fazer esse evento acontecer. E para isso eu estou aqui com a engenheira civil responsável por tudo isso, a diretora executiva da Cultura, Juliana Pedrosa, e ela vai nos explicar como é que isso acontece. Juliana, aqui tem uma grande força-tarefa, várias secretarias envolvidas. Isso. O Mossoró Cidade Junina, né, edição 2025, ela começa desde novembro aproximadamente de 2024, né? Nós trabalhamos aí arduamente concebendo o projeto, pensando nas melhorias, pegando os relatórios dos coordenadores de polo para ver o que foi, o que pode ser melhorado, né? A gente pega os relatórios de ouvidoria, então tudo que o povo pede, geralmente a gente tenta conceder no ano seguinte no que a gente não conseguiu atender durante o evento, né? São muitas pessoas, então a gente sempre tem o que melhorar. E aí é uma força-tarefa, são praticamente todas as secretarias envolvidas, né? Desde a secretaria lá de planejamento, que ela está fazendo os pagamentos, a administração fazendo os contratos, analisando os contratos, né? Controladoria, a Secretaria de Cultura, então, é inteiramente envolvida, né? Com ornamentação, a infraestrutura entra com apoio com eletricistas, entra dando suporte na recuperação das vias, né? A Secretaria de Serviços Urbanos, ela entra aí fazendo toda a revisão da parte elétrica do corredor cultural e adjacência, também entra com pintura de meio fio. A Secretaria de Trânsito entra aí nas intervenções, nos bloqueios, nos apoios das montagens. Então, a Secretaria de Urbanismo, ela entra na fiscalização de todas as estruturas do pessoal que está montando os camarotes, né, para ver se está cumprindo toda a legislação. Os comerciantes estão se instalando direitinho, dando todo um suporte, fazendo credenciamento, cadastramento. Então, é uma força-tarefa. É todo mundo envolvido em prol do evento que eu diria que é o maior do estado hoje, não só do Mossoró. Juliana, tem uma questão assim, como você disse, vocês começam a se planejar em novembro, e como esse evento acontece numa avenida muito movimentada, tem uma questão de mobilidade urbana, que tem períodos que a via fica fechada e tem períodos que ela vai funcionar até determinado horário. Como é que vai esse planejamento? Isso, a gente, com os estudos, né, das necessidades, o evento ele chegou num ponto que a gente precisou restringir para a organização do evento, do entorno. Então a gente, por exemplo, esse ano estamos com vamos ficar com o trecho da Avenida Rio Branco, tanto do lado do Estação Shopping, né, quanto do lado da Smart Fit, que eu falo, ali das duas extremidades da Estação das Artes. Elas vão ficar isoladas, assim como o fundo, né, na Avenida João Marcelino, para que esse trecho ele consiga ter um controle maior, né?
tanto para abastecimento, quanto para a carga e descarga do pessoal. E não precisa estar tendo essa intervenção, que a gente tinha uma dificuldade, chegava perto da hora do evento e ainda havia carro estacionado. Então, a Secretaria de Trânsito e Segurança, ela entrou com esse planejamento, né, vendo as vias alternativas, como poderia ser feito esse bloqueio. Então, tudo é feito com muito estudo, com muita integração, com muitas reuniões em conjunto, né, a cultura junto com as outras secretarias, sempre se organizando e planejando para que a gente consiga fazer o evento da melhor forma. A gente viu a questão das montagens de arquibancadas e de palcos. Nós temos arquibancadas tanto da prefeitura quanto espaços particulares, privativos. Como também surgiu essa força-tarefa? Quais licenças envolvem isso? Nós trabalhamos com o apoio também de vários órgãos, né? O CREA, ele faz essa fiscalização, o Conselho dos Técnicos também acaba fiscalizando, né? Nós temos o apoio da COSERN, que faz toda a verificação na rede elétrica, principalmente para a passagem dos trios, né? Dá o suporte aí nas ligações provisórias de todos os comerciantes. Também temos uma vistoria em conjunto na véspera sempre, juntando todos esses órgãos, junto com o Corpo de Bombeiro também bem atuante, né? Vem fazendo vistorias prévias no corredor cultural, então ele sempre passa buscando a regularização de todos esses prédios que estão no entorno. Então é multitarefa dentro da prefeitura e entre órgãos, né? Eu digo que o Mossoró Cidade Junina não só ele está dentro da prefeitura, mas ele envolve, além disso, as forças de segurança, né, que são essenciais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Estadual. Então, assim, é um mundo, né? É um mundo. Você tem ideia de mais ou menos quantas pessoas vão trabalhar, empregos diretos ou indiretos? O número fechado eu não vou ter, mas só para ter uma noçãozinha. No dia do Pingo, nós temos aproximadamente somente na parte de segurança privada, né, trabalhando nas entradas e revistas e nos bloqueios, 350 agentes, pessoas trabalhando na segurança privada. Então, fora a parte de camarote, fora o pessoal que está nos bares, fora o pessoal de comerciantes. Então, assim, realmente movimenta a nossa economia numa dimensão que nem consigo calcular. Uma das coisas muito interessantes que a gente herda de tudo isso, né, é a herança de infraestrutura que fica para a cidade, a parte dos passeios, do arruamento. Isso, a pintura do meio-fio, a revisão na iluminação elétrica, a recuperação asfáltica, tudo isso ele fica para a cidade, né? Não só para o evento, mas ela fica para a cidade. Então é um bem que a gente faz, não só para quem mora, como para quem vem também. Muito obrigada, Juliana, pela sua participação aqui no Tô em Obra e por esclarecer que nem só de festa vive o São João, a gente também vive uma obra intensa. Chegou o São João da Telecabe. Chegou o São João da Telecabe. No mês de junho a Telecabe é uma festa, conexão que aquece o coração. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho em nossa programação. Quadrilha formada, Telecabe deu a senha. Tem milho verde, tem fogueira e tem balão. Entra na roda lavando na Rie, a Telecabe é a TV que tá mais perto de você. Vem pra Telecabe, seu menino. Chegou o São João da Telecabe. Chegou o São João da Telecabe. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho na nossa programação. Exames por ano, 20.000 tratamentos de quimioterapia e mais de 100.000 atendimentos.
É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. O berço e o coração da tradição nordestina pulsa mais forte em junho. De 14 a 24, grandes atrações nacionais, regionais e talentos locais vão subir ao palco do São João do Açu, o mais antigo do mundo. Pablo, Zé Vaqueiro, Michele Andrade, Tarcísio do Acordeon, Limão com Mel, Gustavo Mioto, Alok e muito mais. Cultura, fé e alegria em uma celebração que atravessa gerações. Venha viver o São João do Açu 2025, o mais antigo do mundo. Celular novo com preço justo e qualidade garantida, vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687.